Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no nosso podcast da Oncologia Dor. Vamos trazer aqui informação para o paciente oncológico com muita transparência. Estamos hoje aqui com o Dr. Tiago Romão. Tudo bem, Marcos? Tiago é médico, intensivista, responsável pela terapia intensiva oncológica do São Luís Itaim, chefe geral da Oncologia Geral, do CTI Geral do Hospital Vila Nova Star e professor da faculdade, professor de nefrologia da Faculdade de Medicina do ABC. Obrigado. Tiago está aqui com a gente, vai falar um pouco dessa interação da oncologia com a terapia intensiva. Obrigado por estar com a gente aqui no Congresso. A gente está muito feliz em poder falar de coisas não oncológicas, mas oncológicas no Congresso de Oncologia. Legal. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite aí, viu? E acho que é muito gratificante a gente, como intensivista, poder ter um espaço, né, num congresso muito focado no tratamento do câncer especificamente e mostrar como que a nossa área, que é o oncointensivismo, vem mudando um pouco o cenário do paciente crítico com câncer, né? Acho que obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Já vou começar te perguntando, você é responsável por uma UTI especializada. Legal. Você tem 2 especialidades importantes que também têm relação, 3 na verdade, né? Que tem relação com a terapia intensiva. Então, nefrologia, a própria oncologia intensiva e a terapia intensiva. Para o oncologista, às vezes é um pouco difícil esse paciente quando ele está muito crítico, porque o oncologista é um ser de ambulatório. Ele cuida do paciente de uma maneira horizontal, né? Ele tem dificuldade de ver o paciente, às vezes, quando está internado, está mais crítico. Então, é um ambiente um pouco mais hostil para o oncologista. Você, com essa visão de uma UTI especializada, com essa visão mais ampla em outras especialidades, como é que você vê essa interação da oncologia com a terapia intensiva e como esse impacto, como é que a gente pode minimizar esse impacto do oncologista, dessa dificuldade de chegar e entender esse paciente mais crítico, que às vezes até consequência de um tratamento, ou consequência até de uma falta de um acompanhamento durante o tratamento, ou de uma reação de alguma droga, ou uma complicação de uma cirurgia. Como é que você vê isso nessa sua experiência? Como é que você vê essa aproximação? Como é que a gente pode aproximar isso melhor? Legal. Tirar essas dúvidas. Legal. Eu acho que assim, Marcos, não dá para responder a sua pergunta sem a gente colocar mais ou menos em perspectiva de evolução do oncointensivismo nas últimas décadas, né? Então, se a gente for avaliar literatura, performance das unidades, a gente está conversando sobre uma década de 90 como quase que proibitivo aquele paciente com câncer, com disfunções orgânicas múltiplas no ambiente de terapia intensiva, né? Tanto do ponto de vista de sobrevida, como do ponto de vista de custo-efetividade. E aí, se a gente for evoluindo historicamente, a gente chega aí no começo dos anos 2000 e adentro 2010, 2020, com um cenário totalmente diferente. Então, hoje a gente vê uma prevalência do paciente oncológico nos ambientes de terapia intensiva maior, e aqui a gente está conversando mais ou menos sobre 25% dos pacientes deitados na terapia intensiva com câncer em atividade ou antecedente oncológico importante, e o câncer com uma queda da mortalidade no paciente oncológico. Então, isso tornou-se uma situação onde você tem um paciente com uma condição crônica, com novas drogas, com seu potencial de toxicidade e uma mortalidade que vem caindo. E aí você fala assim, por que isso vem caindo ao longo dessas décadas? E eu vou chegar nessa interação que você pediu. Algumas evoluções do ponto de vista de como a gente faz diagnósticos, de quão precoce a gente admite esses doentes, né? E como que a gente dá alguns tipos de suporte. Então, política de admissão mais precoce desses doentes, investigação de insuficiência respiratória hipoxêmica, novas drogas antimicrobianas. Então, tudo isso levou esse contexto de melhorar a mortalidade. A gente tem uma publicação nossa, que foi de 2021, e a gente pegou todos os pacientes oncológicos críticos da rede e viu evolutivamente. E a gente tem uma redução de mortalidade na monta de 11% ao longo das últimas décadas. Maravilhoso. E isso é mais pontuado naqueles pacientes com necessidade de ventilação mecânica, isso vem caindo. Naqueles pacientes que começam a acumular disfunções orgânicas, isso fica menos frequente, mas um subgrupo que ficou estagnado ao longo dessas décadas, que é o transplante de medula óssea halogênico. Isso a gente continua com uma mortalidade importante. E é isso colocado
a gente começa a pensar, tudo bem, então, se o cenário é esse, o porquê que uma UTI especializada no paciente com câncer tem o seu diferencial? E a gente cai num conceito chamado High Value Care, ou cuidado de alto valor. Aí você começa a entender o que é um cuidado de alto valor numa UTI oncológica. E o interessante, Marcos, que muitos desses pontos não passam por tecnologia, mas sim por interação entre as especialidades. E existe uma publicação até de um grupo brasileiro que ele estudou o que de característica organizacional de uma UTI tem impacto no desfecho final desse doente, e aqui a gente está conversando sobre mortalidade. E é a presença de um farmacêutico clínico, é a presença de um médico intensivista formado em terapia intensiva e a participação do oncologista nos rounds multiprofissionais. Então, isso é um high value care, quer dizer, se aquele oncologista encontra um médico intensivista horizontal no seu cuidado e eles trocam ideias sobre as especialidades, isso tem impacto final no desfecho do doente, né? O que faz sentido, né? Uma visão global do paciente, integrada, complicações que são de entendimentos complementares, com certeza vai dar um melhor, faz todo sentido. É isso aí. E aí é interessante até tem uma publicação do pessoal do AC Camargo que é bem interessante, assim, eles colocavam um survey com um caso clínico hipotético. Então era um paciente que internava com câncer de mama e um câncer de pâncreas, ambos com o mesmo sinal de gravidade, e perguntavam qual que é a impressão de evolução e de grau de suporte que esse paciente teria para o oncologista e para o intensivista. Os dois, no primeiro momento, tinham a mesma impressão do caso. Paciente grave, mas que tem que ser feito isso, isso, isso. Depois de passado uma semana, esse survey é repetido para o oncologista e para o intensivista. Para o intensivista, ele conseguia ver que as disfunções orgânicas continuavam em progressão, e para o oncologista ele focava muito nos dois diagnósticos. Opa, um é um câncer de mama e outro é um câncer de pâncreas. Mais viável ou menos viável. É isso aí. Nesse, talvez eu esteja mais disposto a conversar sobre proporcionalidade, mas aqui é um câncer de mama com receptor positivo para estrogênio. Aqui a gente não pode. Então, isso tudo, essa publicação mostra que muitas vezes a gente fala linguagens diferentes. O intensivista fala disfunções orgânicas, SOFA, droga vasoativa, terapia de substituição renal. O oncologista fala marcador, estadiamento de doença, prognóstico oncológico. Então, ter um fórum para juntar essas duas linguagens em prol do desfecho final, acho que isso é um cuidado de alto valor. Até para determinar os limites, né? Perfeito. Porque a gente está olhando o paciente como todo, não está olhando a doença. Perfeito. E acho que isso é uma maneira muito inteligente de a gente poder... A evolução do cuidado dos pacientes é essa, né? É isso. Acho que o maior ponto de importância de uma UTI especializada é exatamente isso que você falou, né? Isso. Que essa integração entre as especialidades para o entendimento do que é melhor para o doente. Legal. E eu acho que a gente está numa fase assim, de evolução do oncointensivismo, onde a gente conseguiu marcar que a mortalidade dos doentes vem caindo, a gente conseguiu identificar o que são pontos de alto valor dentro dessa UTI especializada. Só que uma agenda que ainda está em aberta é como que a gente está devolvendo esse paciente oncológico com câncer depois de uma trajetória na UTI. Desfecho a longo prazo. A longo prazo. Será que a gente está devolvendo esse paciente para um oncologista com capacidade de tomar sua primeira linha de quimioterapia? A gente está devolvendo esse paciente com ECOG capaz dele fazer a sua platina? Né? A gente está devolvendo esse paciente com potencial de batalhar por uma sobrevida em 5 anos adequada? Então, acho que a gente está no momento da especialidade, a gente tem que ter um olhar para isso. Quer dizer, não basta sobreviver, ele tem que sobreviver sem uma síndrome pós-UTI que habilite ele a voltar a batalhar contra a doença de base. Né? Habilitado para continuar o tratamento. Né? É isso aí. Porque o problema dele não foi, teoricamente, né, a gente tratou parte do problema. Né? É isso aí. O principal, a base, ela precisa dar continuidade. É isso aí. E eu imagino, eventualmente, até a ansiedade do oncologista, fala assim, putz, encontrei meu paciente no ambulatório depois de 60 dias de doença crítica. E ele abre o cardápio terapêutico dele, ele vê um paciente com ECOG 2, com uma creatina de 2,1, fala assim, puta, eu não consigo fazer uma platina, vamos esperar um pouco mais, e esse esperar um pouquinho mais. A doença evolui. Então, acho que esse é o link que precisa ainda ser estressado. Né? Então, de próximos passos seria
um trabalho melhor olhando o desfecho do paciente, procurando ver como esse desfecho poderia ser... Acho que sim. Habilitar melhor esse doente. O que a gente sabe hoje é que 3 disfunções orgânicas são muito marcados com o que a gente está conversando. Aquele paciente que sai depois de um episódio de uma injúria renal aguda, e hoje a gente sabe que a injúria renal aguda é um fator de risco para doença renal crônica, isso vai impossibilitar o tratamento quimioterápico futuro. O paciente que faz desconforto respiratório, então tem até um grande trabalho brasileiro que mostra que cerca de 38% dos sobreviventes de síndrome de desconforto respiratório têm que mudar o seu esquema quimioterápico depois da alta da UTI. E mais recentemente, delírio. Então, aquele paciente faz delírio na UTI, ele é associado à necessidade de mudança de esquema quimioterápico pós-alta da UTI. Então, é o que a gente hoje fala que chama PICS, né? Que é pós-intensive care syndrome. Aquele paciente que sai fragilizado, sarcopênico, com disfunção renal. Então, como a gente evita esse PICS? Para que, obviamente, além da qualidade de vida, que ele consiga batalhar contra o câncer, acho que é o link aí, acho que é a agenda em aberta da nossa especialidade, né? Muito legal. Como a terapia intensiva evolui, todo mundo acha que TCT é igual, né? Não, que é um marca-passo, mas não é. Né? A gente vem evoluindo muito em várias áreas, as integrações, isso é muito importante. Legal. Thiago, quero te agradecer. Não, obrigado imagina, por estar Marcos. com a gente. Excelente esse módulo que a gente tem aqui de contato. É um módulo que vai além da oncologia, porque é bom para clínico, é bom para cardiologista, é bom para equipe multidisciplinar. Então, legal. Só está engrandecendo a qualidade do nosso congresso. Obrigado pelo trabalho que você faz para os nossos pacientes. Espero que a gente continue evoluindo e ache um caminho bom para a gente poder entregar esse paciente mais bem habilitado para continuar tratando. Perfeito. Obrigado a você. Obrigado, viu, cara? Obrigado. Bom congresso. Obrigado.